Ora, pois muito bem, chegamos então ao final deste que foi o grande encontro ligado ao azeite, portanto o grande Congresso Nacional do Azeite, que decorreu aqui em Campo Maior, nas instalações do Centro Cultural. Portanto, foram 2 dias com intensidade no bom sentido, com muitos conteúdos, com transferência de conhecimento, debates, portanto oradores, exposições, também lugar para empresas que tiveram oportunidade de expor aqui alguns produtos, enfim, foi todo um conjunto portanto, de uma azáfama no bom sentido, a demonstrar que de facto o setor do azeite, o olival, são setores, azeite, olival, são setores de extrema importância e que se recomendam, com certeza. Eu tenho comigo o presidente da CEPAL, portanto da organização deste evento. A CEPAL, recordo que é o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo. Falo então com Gonçalo Moraes Tristão. Chegamos ao final, qual é que é o seu estado de espírito? Estou muito contente porque acho que mais uma vez foi um congresso com muito sucesso, com muita adesão. Em primeiro, de facto, voltarmos aqui, que é melhor, foi para nós, fizemos isso com imenso gosto, mas diria que de facto o congresso foi um sucesso, sobretudo pela excelência das intervenções. Nós já sabíamos que as pessoas que convidámos, de certeza, que iriam ter boas intervenções e confirmou-se. De facto, foram intervenções muito interessantes, debates muito interessantes, com algumas questões do público, muito animadas, e eu acho que saíram daqui algumas reflexões muito importantes. Se quiser começar pelo princípio, eu na minha intervenção inicial na cerimónia de inauguração, ontem, dei nota, entre outras coisas, da necessidade do setor estar unido, na sua defesa, na promoção e também do lado da administração. Nós não tínhamos cá o Sr. Ministro, mas tínhamos o representante do Governo, portanto tínhamos o Sr. Vice-Presidente da CCDR com a pasta da Agricultura, e não foi provavelmente o desafio que fiz, mas a proposta é de que de facto a administração nos ouça, mas nos ouça com verdade, com sentido. Eu até utilizei a expressão que vocês destacaram na vossa peça, que era ouvir bem é quase resolver. E, curiosamente, na resposta do Dr. Roberto Grilo, foi isso que ele disse. E eu sinto que ele é verdadeiro, é genuíno, porque o tenho acompanhado nas suas intervenções junto do setor agrícola, e ele disse isso mesmo, quer que a administração esteja muito perto do setor e depois passe à ação. Isso foi muito importante, essa nota inicial na cerimónia de abertura do nosso congresso. Depois tivemos um painel muitíssimo interessante sobre os desafios do setor. Nós, de facto, como disse bem na sua intervenção, o setor está em franca progressão, estamos a festejar, digamos assim, pelo sucesso que temos tido nos últimos anos, mas não deixamos de ter desafios. O primeiro painel foi dedicado aos desafios do setor e tivemos uma excelentíssima intervenção do Pedro Santos, com números muito importantes para o setor. Curiosamente, deu aqueles números que toda a audiência apreciou, aquele gráfico em que o Pedro explicou que se a tendência de crescimento da olivicultura nacional for linear nos próximos anos, nós estamos em vias de, em 2030, ultrapassar a produção da Itália e em 2040 ultrapassamos a produção da Grécia. O que só por si, eu não estou a dizer que isso se vá verificar, mas o que só por si é sintomático do sucesso deste setor. Este congresso foi também, suponho eu, que foi dedicado, talvez sobretudo, ao futuro. É, muito para o futuro, exatamente, porque, como disse e repito, tivemos batalhas ganhas até aqui, a qualidade, a quantidade, mas temos esses desafios pela frente, nomeadamente, e passo já a outra nota que foi muito importante também no primeiro painel e no painel hoje da questão da identidade de origem. O setor sente a necessidade de se promover, de promover o nosso azeite, o nosso produto, sobretudo promover lá fora e promover cá dentro, como também no quarto painel que os chefes também sucedeu. É preciso promovermos o produto. E na questão da promoção externa, foram aqui muito falados em 2 painéis sobretudo, é fundamental que a AIF, a Associação Interprofissional do Setor Oleícola, e que está constituída há muitos anos, mas que agora provavelmente, porventura, têm condições para de facto conseguir os seus objetivos, que é no fundo a implementação de uma portaria de extensão que vai obrigar a produção e a comercialização a cofinanciarem uma estratégia de promoção. Enfim, se isso acontecer, estão reunidas as condições para de facto nós possamos promover o nosso azeite. Isso foi unânime
nos painelistas das várias intervenções dessa necessidade de nós apresentarmos lá fora e eventualmente com uma marca Portugal, apresentarmos lá fora para melhor consolidarmos mercados onde já estamos e conquistar novos mercados. Permita-me voltar a este tema, e já tive a oportunidade de falar consigo noutras intervenções. A guerra tarifária é uma preocupação? A guerra tarifária é uma preocupação. Embora ainda não sabemos, isso também foi constatado no painel desta manhã, ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mas é uma preocupação porque, verificando o cenário mais pessimista, obviamente que isso era prejudicial. De referir, de facto, Portugal não tem muita exportação para os Estados Unidos, mas nós exportamos para a Itália e Espanha, e Itália e Espanha produzem e exportam muitíssimo para os Estados Unidos, são o principal mercado deles. Ora, se de facto acontecer um problema nos Estados Unidos, a Itália e a Espanha vão se virar para outros mercados, eventualmente, e foi aqui frisado, eventualmente Brasil, que é um mercado que costumamos dizer que é nosso, em que temos mais de metade da comercialização do azeite no Brasil, enfim, e temos concorrência espanhóis e italianos. É o que é a concorrência, nós também, se pugnamos por um mercado livre, temos de estar sujeitos à concorrência, temos que nos saber defender. Daí, mais uma vez, essa preocupação da promoção. Mas, enfim, foi frisado de que a questão das tarifas, o melhor é aguardar para ver efetivamente o que vai acontecer, e eu diria também que também não depende só de nós, depende muito da resposta europeia. Eu costumo dizer que o melhor nesta fase, depois de algumas posições da administração norte-americana, é preciso que a Europa ponha gelo nos pulsos com calma para perceber como é que havemos de reagir, porque uma má reação pode ainda piorar as consequências dessa guerra das tarifas. Nesta área ainda da necessária promoção, divulgação do azeite, enfim, chegar até ao consumidor, o consumidor ficar a saber mais e melhor sobre como se produz e que qualidade tem de facto este azeite, mas há pouco referia a administração, portanto é necessário aproximar esta administração, está-se a referir, enfim, ao Ministério da Agricultura. Ao Ministério da Agricultura e não só, eu agora diria também outros ministérios, nomeadamente a Economia, quer dizer, se nós, a questão mais discutida aqui foi a promoção e a exportação, nós obviamente temos de ter também o apoio do Ministério da Economia, organismos como a AICEP e outros, e por outro lado os fundos que possam promover esse tipo de campanhas. Portanto, não podemos estar só a falar do Ministério da Agricultura. É evidente que o Ministério da Agricultura é o primeiro, é o nosso, mas para esta questão da promoção e exportação temos que chamar... O turismo. E o turismo também, ainda bem que refere, e o turismo também está normalmente no Ministério da Economia. A questão do turismo é cada vez mais importante, a ligação ao setor do azeite. Nós, CEPAL, estamos cada vez a dedicar mais tempo, trabalho e estudo à questão do desenvolvimento do oleoturismo. Essa é uma força enorme, por exemplo, dos nossos países concorrentes e amigos, Espanha, Itália e Grécia, como grandes produtores de azeite, têm um oleoturismo muito desenvolvido, e isso é muito importante, não só para trazer euros para os próprios países, mas para a promoção do azeite e de outros produtos regionais. Vale a verdade que se diga que o oleoturismo também serve para vender turisticamente as próprias regiões. E nós aqui, o Tejo em particular e o país em geral, também precisamos dessa força, que seria muito interessante para promover os nossos azeites e promover as nossas regiões. Com certeza. Voltando um bocadinho atrás, ou seja, vamos nos situar agora na produção. Nós, pelo que se subentende as suas palavras, portanto a produção está bem, o olival está bem encaminhado, temos, portanto, bom azeite e com quantidade suficiente, e segundo disse há pouco, com perspectivas para aumentar. Mas, pelo que sabe, o que é que nos pode dizer? Há algumas dificuldades assim mais em concreto por parte dos olivicultores? Sobretudo dos olivicultores do chamado olival tradicional. Que a verdade seja dita, eu tenho um amigo aqui presente do Congresso que costuma dizer isso muito bem. O olival tradicional não é necessariamente não moderno. Nós normalmente utilizamos a expressão moderno para os novos olivais intensivos e superintensivos. Mas os olivais tradicionais também se modernizaram. Alguns puderam pôr máquinas no terreno, até a questão da poda, isso foi modernizado. Portanto, alguns olivais tradicionais também se modernizaram. E isso é importante que se diga. Mas é evidente que os olivais tradicionais têm mais dificuldades que os olivais
mais novos, os olivais superintensivos, sobretudo, porque os custos de produção são mais altos, nomeadamente pela questão da utilização da mão de obra, pela dificuldade das máquinas, nem em todas as operações é possível a introdução de máquinas, portanto esses olivais tendo custos de produção mais elevados, estão mais sujeitos à oscilação dos preços. E, portanto, se é em termos de consumo, o consumidor gosta de preços mais baratos, normal. Eu também sou consumidor, também gosto de comprar mais barato. Mas em termos de produção é preciso que o preço não deixe muito. E quando eu estou a dizer não deixa muito, vou concretizar. Em 2018, 2019, os preços estavam muitíssimo baixos. Ou seja, muitas vezes o preço era vendido nos mercados abaixo dos custos da produção. Em contrapartida, tivemos ainda recentemente preços altíssimos. Em contrapartida, tivemos preços altíssimos, e foram altíssimos demais, diria eu. O setor houve ali um momento que agradeceu, digamos assim, mas o próprio setor sabe que isso não é bom continuar. E não houver estas oscilações? Não, porque apesar de ter havido alguma resiliência no consumo, e isso para nós foi uma nota muito interessante, pelo menos no ano 2023, eu tenho esse dado registrado que em Portugal a redução de consumo foi apenas de 11%, o que não é mau porque os preços aumentaram muitíssimo mais. Portanto, essa nota foi importante, mas se mantenham naqueles valores muito tempo, porque senão a redução de consumo vai ser maior. E se eu lhe estava a dizer que a redução de consumo em Portugal foi reduzida, ou pelo menos não acompanhou o aumento dos preços, lá fora às vezes nos mercados de exportação isso é mais complicado. Portanto, a redução, a quebra é maior. E nós queremos é vender. Portanto, eu diria que em termos de preços temos que tentar, embora isto não seja fácil, um equilíbrio, de forma a que haja um preço o consumidor continua a comprar, mas também haja um preço que o produtor, nomeadamente o nível tradicional, continue a produzir. Essa é a dificuldade maior que nós temos na olivicultura. Um dos desafios no olival tradicional é sobretudo esta questão do preço. Se reflete depois enfim, poderá haver algum desânimo, digamos, dos olivicultores? Poderá haver algum desânimo dos olivicultores. E daí também a questão da nossa ligação, da administração, perceber estas dificuldades. Enfim, não sei se é a opinião em geral do setor, a minha opinião pessoal é que os olivais tradicionais deviam ter outro apoio, porque eles também prestam outro serviço ao país, à região, em termos paisagísticos, em termos ambientais. Não quer dizer que os outros não prestem, mas eles também prestam e de facto, por terem algumas dificuldades na sua manutenção e para o país é bom que eles sejam mantidos, talvez outro tipo de apoios. Eu não estou a dizer que tem que ser apoios vindos da PAC, porque se calhar estes apoios são mais apoios sociais, mais apoios ambientais, porventura teriam que vir de outros fundos. Mas era importante manter esses olivais não só como paisagem, mas a produzirem. Com os mesmos donos, com as mesmas famílias, era importante que esses olivais continuassem a ser mantidos. Muito bem. Presidente, situemos novamente no Congresso em si, portanto, este fica encerrado. Serão apresentadas conclusões com mais calma e portanto, com mais indicativos daquilo que é necessário realmente fazer daqui para a frente, mas daqui para a frente vocês vão começar já a trabalhar no próximo Congresso de 2026. Vamos trabalhar no próximo Congresso de 2026. Não lhe posso dizer onde é que é, nós costumamos deslocalizar este Congresso. Quase certeza lhe diria que não será em Campo Maior, que nós não gostamos de repetir. Fomos muito bem recepcionados aqui na vila de Campo Maior, mas porque não repetimos em anos seguidos em Campo Maior, mas será noutra vila ou noutra cidade das regiões olivícolas nacionais, em que possamos mais uma vez congregar todo o setor à nossa volta e as empresas. Era importante referir as empresas que nos prestam os serviços, que também fazem parte do sucesso da olivicultura nacional. Portanto, teremos a ocasião, noutro ponto do país, de festejar outra vez, espero eu, o nosso sucesso. Muito bem. Muito obrigado e felicidades, e que certamente que vai ser mais um sucesso. Pronto, tivemos então aqui a conversar em jeito de, portanto, balanço, naturalmente balanço deste grande encontro, o encontro nacional, deste Congresso Nacional do Azeite, que decorreu aqui em Campo Maior, no auditório do Centro Cultural, portanto com condições belíssimas para que se faça todo um trabalho, e ele foi feito, portanto, e agora vamos esperar pelas conclusões finais que certamente os olivicultores e quem está em toda esta fileira
irá ter acesso com certeza, portanto, a tudo aqui, o que não conseguiu apanhar, irá ter essa oportunidade. Referi também que nós, Revista Voz do Campo, iremos também apresentar todo um trabalho de reportagem para que os nossos leitores possam, de forma mais minuciosa, ter acesso àquilo que de importante aqui foi tratado, aquilo de importante foi evidenciado. Fechamos aqui o nosso trabalho, agradecendo toda a atenção que o nosso auditório, portanto, que todos os nossos seguidores que online, portanto, nos acompanharam. A todos, muito obrigado e, claro, em termos de Congresso do Azeite, marcaremos encontro daqui a um ano. Muito obrigado. Boa tarde.